Tá gravando. Tá. Vou passar o vídeo, então? Aí? Isso. Uhum. O câncer não escolhe idade, gênero ou condição social. Só este ano são esperados 620 mil novos casos da doença no Brasil. Quando falamos em câncer, estamos falando em muitos tipos e subtipos da doença. Alguns com grupos de apoio e data de conscientização, outros não. Pensando nisso, nós da ONG Projeto Camaleão criamos em 2017 a campanha Abril Branco, o câncer em todas as cores. Queremos unir todos os pacientes e cuidadores, equipes de saúde e a sociedade contra o nosso inimigo em comum, o câncer. A cor branca foi escolhida por representar a soma de todas as cores, ou seja, todos os tipos de câncer. Ninguém precisa enfrentar o câncer sozinho e o Abril Branco traz a oportunidade de união, acolhimento e pertencimento a todos que convivem com a doença e seu tratamento. Junte-se a nós. Acesse o site abrilbranco.org e participe. Juntos somos mais fortes. Eu sempre fico feliz quando eu vejo esse vídeo. Acho que ele traduz bem a nossa a ideia da campanha, né? De união, de acolhimento, de força. E, enfim, eu convido vocês também a acessarem o site abrilbranco.org, que é o nosso site especial da campanha. Lá vocês podem ver depoimentos de pacientes, podem se informar mais sobre os tipos de câncer, encontrar ONGs pelo Brasil inteiro que fazem apoio tanto por tipo de câncer quanto por região. Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, quero ver o que tem em São Paulo de apoio. Aí aparece ali as ONGs que já se cadastraram conosco. E, enfim, fica o convite. Eu vou, então, para a gente começar o nosso bate-papo sobre nutrição oncológica, eu vou chamar as nossas convidadas de hoje. A Fernanda Bortolom, nutricionista desde 2003 na área de nutrição oncológica, especialista em nutrição clínica e oncológica, mestre em ciências pulmonares com enfoque em câncer de pulmão e avaliação nutricional. Atua como nutricionista oncológica em clínica de quimioterapia e consultório particular. Voluntária do Projeto Camaleão, de Porto Alegre, com Instagram, @nutrionco, Fernanda Bortolom. Fer, seja bem-vinda. Oi, Flavinha. Oi, pessoal. Boa noite. Tá me ouvindo? É que às vezes corta um pouco o volume, por isso que eu perguntei. Boa noite, é um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar um pouquinho com todos vocês, e agradeço a Flavinha, né, que eu conheço, já nem sei exatamente a data, mas foi desde o início ainda que ela começou essa trajetória, né, nesse mundo da oncologia, principalmente para ajudar as pessoas que estão enfrentando, né, desde a época do início do Além do Cabelo. Então, é uma honra poder estar aqui, né, e principalmente também falando desse tema sobre nutrição oncológica e todos os mitos que a gente sabe que cada vez mais tomam conta, né, as fake news, e isso tudo gera uma angústia, uma ansiedade, principalmente para os familiares que estão acompanhando seus pacientes, né? Isso acaba tendo um impacto muito negativo na qualidade de vida do paciente. Sim, sim, exatamente. Obrigada, Fer, pela presença. De nada, eu que agradeço. Maiara, Maiara, eu ensaiei e agora eu me esqueci, vou tentar. Tomancheves, é isso? Fonoaudióloga graduada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, com ênfase em oncohematologia na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Cursa especialização em motricidade orofacial pelo Cefac e atua principalmente na avaliação e reabilitação das disfagias e nos distúrbios de deglutição, câncer de cabeça e pescoço, voz, motricidade orofacial e fala. Bem-vinda, Maiara. Obrigada pelo convite, Flávia. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o meu trabalho na Camaleão. É uma honra estar aqui nessa discussão, nessa conversa hoje.
Muito obrigada. Ana Paula Teixeira, psicóloga clínica especializada em psico-oncologia pelo Hospital AC Camargo Cancer Center, de São Paulo, MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em transtornos do impulso pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, gerente de programas e relacionamento com pacientes do Instituto Vencer o Câncer. Bem-vinda, Ana. Obrigada pela presença. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho e apresentando as ações do Instituto nessa área da nutrição oncológica, que é um tema super importante para a gente também. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. E Maria Letícia Ferrareto, professora e ex-paciente de rabdomiossarcoma, e mãe da Valentina. Ai, mãe da Valentina. Valentina está afastada para não nos atrapalhar neste momento, porque senão ela fica subindo e passando na frente da câmera, que não dá certo. Não, o show é dela. Ela dá o show a parte dela, então vamos deixar ela de fora agora, não é a hora dela. Queria agradecer a Flávia, então, pelo convite, né? O Camaleão me ajudou bastante. Uma pena que eu conheci o projeto quando eu já estava no final, na verdade já tinha acabado o meu tratamento, porque depois que eu conheci, eu descobri o quanto poderia ter sido muito mais leve durante o tratamento se eu já tivesse conhecido, né? Mas agora tudo que eu preciso com relação, eu corro atrás, peço ajuda para a Flávia e no Camaleão. Obrigada pelo convite. Conta sempre com a gente. Então, para começar a nossa conversa, eu queria trazer a pergunta mor, assim, a pergunta-chave, a primeira. Fer, comer pode dar câncer? É isso que se passa hoje em dia, né? Assim, que a alimentação ela tem uma relevância para ou produzir a doença ou evitar a doença? Sim, mas a gente não pode atribuir somente a alimentação, né? O que acontece hoje em dia, cada vez mais nós temos estudos, né, mostrando que o impacto da nossa alimentação, por exemplo, durante uma gestação, né, a nossa alimentação como mãe vai influenciar muito também na questão de doenças, de comorbidades também que os nossos filhos podem vir a desenvolver. Então, esse cuidado com a alimentação, com hábitos de vida, né, com estilo de vida saudável, ele tem que ser contínuo, né, para que a gente possa realmente dizer que teve um impacto, né? Fazer mudanças mais pontuais, num curto período, isso não vai trazer nenhum impacto, né, na prevenção especificamente de alguns tipos de câncer que estão mais relacionados com a alimentação, como mama, câncer de cólon, próstata, né? Mas a gente também não pode dizer que foi somente alimentação, é toda a exposição a esses fatores ambientais que podem levar esse desenvolvimento. Então, a alimentação ela tem um papel muito importante na prevenção de doenças, mas não é somente ela, né? E a gente, infelizmente, ainda não tem como estudos que mostrem que a alimentação ao longo de uma vida, né, somente ela teve esse impacto na redução dos cânceres, né? A gente sabe que medidas preventivas, né, podem contribuir sim com a prevenção, porque mais de 90% dos casos de câncer eles são associados com nosso estilo de vida, como tabagismo, alcoolismo, exposição solar, má alimentação. Então, a gente sabe que esse conjunto pode sim levar um aumento importante, né, nesse aparecimento. Mas é importante também, então, a gente está falando de equilíbrio, né? Assim, sim, não, com certeza, né? Tudo não é mudanças pontuais, mas são pequenas mudanças no nosso dia a dia que a gente consegue fazer a diferença, né? Como aquelas orientações básicas, né? Consumir pelo menos 5 porções de frutas diferentes ao dia, consumir cereais integrais, as castanhas, oleaginosas, cereais, grãos, reduzir o consumo de carne vermelha. Isso é algo que cada vez mais a gente tem
tem falado, né, principalmente aqui na nossa região sul, que a gente sabe que o consumo ele é exagerado, né? A recomendação, quando se fala em prevenção de câncer, é que não se chegue a 500 gramas por semana. E aqui a gente sabe que numa refeição se consome muitas vezes esse meio quilo, né, numa refeição. Então, isso realmente tem um impacto, né, quando a gente fala em desenvolvimento de câncer, e realmente é o equilíbrio mesmo, não é nem extremismo e nem ser, né, ter um relaxamento total com a alimentação, porque o alimento, a nutrição, ele faz parte do nosso autocuidado, né? Assim como a gente tem algumas doenças que precisa tomar medicação, a alimentação também é parte desse autocuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, esse amor próprio com as nossas, digo assim, cuidado com as nossas células, com aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Porque não é só o câncer, é uma série de outras doenças que a gente sabe que realmente sim tem a interferência do nosso estilo de vida. Sim, perfeito. Não sei se eu consegui responder exatamente, que às vezes eu acabo falando mais e não sei se eu respondi o que tu quis me perguntar. Não, é isso mesmo. A gente precisa falar sobre a alimentação, eu acho que de uma forma bem consciente, né, Fer? Eu acho que tu faz isso muito bem. Trazer a importância de uma alimentação saudável, mas tirar o que a gente vê que acontece bastante em relação ao câncer, que é aquela culpabilização do paciente, né? De, viu, teve câncer porque comeu açúcar, teve câncer porque fez isso, porque fez aquilo, e isso é muito tóxico para o paciente, né? Principalmente quando tu já está doente. Então, não adianta muito ficar falando sobre o que podia ter feito diferente se a gente não tem como mudar o passado. A gente pode mudar, pode tomar novos hábitos, né? Então, fazer mudar a partir de agora, né? Realmente a gente vê muitos pacientes que eles chegam com hábitos muito ruins, que não tem como dizer, foi, como eu falei antes, o câncer foi decorrência do refrigerante que tu tomava todos os dias, ou não tem como a gente dizer, né, associar 100% com isso, mas a gente sabe que foi um fator de risco a mais, que ele pode ter outras coisas também associadas a esse consumo exagerado de açúcar. A obesidade, sim, ela é um fator de risco para vários tipos de câncer, então a gente tem que ter essa consciência, né? E não pensar somente em peso. O peso é só um número, né? Na nossa balança, a gente pode estar com peso mais do que seria o recomendado nessas tabelas, nesses padrões, né? Mas o padrão para aquilo que a gente se sente bem pode ser um peso muito maior, mas o importante é que a gente tenha hábitos saudáveis, né? Não sempre associar essa questão do peso, do número na balança, sim, de hábitos saudáveis, e essa culpa que os pacientes trazem acaba tendo um impacto muito negativo, que eles ficam querendo encontrar respostas, muitas vezes que a gente não vai encontrar. Porque se eu tivesse feito diferente, o que houve que as minhas células se modificaram, e isso realmente gera uma ansiedade, e os pacientes, o que eu vejo muito é que eles acabam buscando profissionais que muitas vezes falam o que eles gostariam de ouvir, né? Não, porque se tu mudar a partir de agora, tu não vai mais ter câncer, se tu tomar o suplemento tal, tu não vai ter câncer, se tu fizer tal coisa, tu não vai... E isso é muito ruim, porque tem toda a cobrança do diagnóstico da doença, e a família também cobra demais, né? Às vezes o paciente nem quer ter uma alimentação tão restritiva, e a família faz esse papel, assume um papel de que nem é realmente o que o nosso paciente gostaria de estar fazendo. E essa escuta é muito importante, que vai nos guiar para a conduta mais indicada para aquele paciente, a individualização dessa conduta nutricional, né?
para mim, não tomar Coca-Cola pode ser uma grande mudança para outra pessoa. Tu comer 5 frutas ao dia pode ser uma outra mudança. Então, a gente não tem como fazer um padrão, porque quando a gente fala de pessoas, de individualidade, cada um é único e tem aquilo que para ele é uma grande mudança. Isso tem que ser levado em consideração, né? Essas pequenas mudanças e diárias, né? Que isso também motiva o nosso indivíduo. Sim, sim, perfeito. Poderia fazer agora uma perguntinha que já veio aqui para a doutora Fernanda, da Ana de Oliveira. Gente, posso já deixar um questionamento para a Fernanda? Qual é o papel do churrasco nessa questão do câncer? Seria a carne ou o carvão o responsável por alguma lesão? Beijo grande e obrigada, disse ela. Ah, sim. Não sei se eu respondo agora ou respondo depois. Por favor, pode ser. Tá. A carne vermelha, ela é, sim, um importante fator de risco, como eu falei antes, para a questão da obesidade, para a questão de alguns tipos de câncer, como câncer de intestino, câncer de mama, mas não é somente a carne vermelha, é o excesso de gordura saturada. O carvão, sim, ele pode ser um fator de risco a mais. Por quê? Porque quando a gente faz o churrasco, a própria fumaça, ela é um produto da combustão, né? E essa combustão, ela tem várias substâncias semelhantes ao mesmo do tabagismo. Então, ela é, sim, um fator a mais, né, quando a gente fala em consumo excessivo. Claro, tu vai comer o churrasquinho no final de semana, não é isso que vai causar o prejuízo, mas é esse excesso, né, de todo o consumo de alimentos, não só o churrasco, mas que são feitos a partir desse processo de combustão, eles não são os mais indicados, né, para o nosso indivíduo. Então, tem isso, e tem a carne vermelha, que, como eu falei antes, o consumo ele deve ficar em torno de 500 gramas por semana. Perfeito. Queria fazer uma pergunta para a Maiara. Maiara, como que a fonoaudiologia pode ajudar o paciente nesse processo, principalmente quando a gente fala de pacientes que tiveram lesões de cabeça e pescoço, né, que enfim, passaram por cirurgia, como que a fono pode ajudar nessa questão de retomar a alimentação como um prazer? Às vezes os pacientes eles chegam para o atendimento fono já antes da cirurgia, porque pelo tamanho da lesão, pela localização da lesão, eles já vêm apresentando um quadro de disfagia, que é qualquer dificuldade de conseguir se alimentar, né? Tem uma impressão, as pessoas às vezes têm uma impressão de que a disfagia é tu tá se afogando, tu tá se engasgando, tu tá asfixiando com o alimento, quando na verdade a disfagia pode ser uma dificuldade por uma ausência dentária, uma dificuldade por uma lesão pequena na língua que não tá conseguindo se alimentar bem. E aí então no pré-operatório o nosso papel é sempre tentar avaliar esse sujeito para ver se a via oral de alimentação dele é segura e tentar de tudo, adaptar a consistência, adaptar a manobra, para que ele consiga se alimentar, então, com uma via oral segura, sempre com esse objetivo, assim, de segurança pulmonar. Eu vou adaptar uma dieta, eu vou adaptar um utensílio, eu vou adaptar um volume de alimento para que esse paciente ele não corra um risco de fazer uma aspiração, uma broncopneumonia, por estar se alimentando de uma forma inadequada. E a mesma coisa no pós-operatório, né? O nosso objetivo, os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, geralmente eles vão ficar com uma sonda no pós-operatório, e o nosso objetivo é que eles consigam reestabelecer uma via oral de alimentação de uma forma segura e efetiva, né? E isso que a Fernanda falou de individualizar bem a nossa abordagem, de fazer um atendimento bem em cima do desejo do paciente, eu concordo, assim,
100%, eu trabalho muito com adaptação de dieta pastosa, né? Muitos dos nossos pacientes passam por um período em que a alimentação é de uma dieta pastosa, alguns ficam com essa alimentação pastosa por um tempo, então é tentar fazer com que esse alimento adaptado, que já é ruim, né? Tu passar por uma cirurgia invasiva, um procedimento ruim, e aí tu ainda tem que ter uma dieta adaptada, é tentar fazer com que essa dieta adaptada seja o mais prazerosa, o mais familiar possível e sempre pensando nos aspectos de segurança alimentar. Posso interferir novamente para uma outra pergunta que eu acho que Claro. é dirigida para a doutora Fernanda. Da Laura, boa noite, Laura. Qual o prejuízo ao consumir doces e chocolates? Sendo moderado é permitido? Com certeza é permitido, não tem nenhuma contraindicação que a gente consuma esses alimentos, porém, né, como eu falei antes, essa questão do equilíbrio mesmo, o açúcar, ele é ruim para todo mundo, não é só porque o paciente está fazendo tratamento de câncer, está com o diagnóstico que o açúcar se torna um vilão, né? Não é bom para ninguém, a gente sabe que o açúcar é uma caloria vazia, ele não vai trazer nenhum tipo de benefício para o nosso corpo, mas quando a gente fala no que nos dá prazer em comer, socialmente, né? Não todos os dias, não tem problema nenhum. Mas o açúcar, esses refinados, pães, bolachas, biscoitos que a gente encontra industrializados, cheio de outros compostos químicos, eles também são prejudiciais, né? Quando a gente fala nesse consumo em excesso para obesidade, para o desenvolvimento de diabetes, então a gente realmente tem que ter um cuidado, mas não significa deixar de comer esses alimentos. A Laura ainda complementou aqui que existe um mito do câncer se alimentar de doces. Seria isso? Sim, ó, pelo que eu percebo, né, e que os pacientes relatam, essa é uma das maiores dúvidas, é o que eles já chegam com isso, né, isso é uma informação, uma fake news que vai se perdendo, e quando a gente vê, todo mundo está recebendo e adere àquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, o açúcar, ele não vai alimentar as nossas células, o câncer não vai estar lá se alimentando daquele açúcar, mas o que é o prejuízo é a questão do sobrepeso, que acaba sendo ruim, né? E isso acaba sendo complicado, né, da gente administrar o que vem junto com esse consumo, mas não, o açúcar não vai estar ali nutrindo as nossas células, porque as células se alimentam de proteína, de gordura, de carboidrato, então não é só o açúcar que vai estar alimentando essas células cancerígenas. Não é só ele o vilão, né? Com certeza não, né? Isso eu vejo muito, as pessoas vêm com essa conduta já de tirar todo o carboidrato da alimentação, isso acaba gerando podendo gerar uma desnutrição, uma dificuldade de cicatrização e outra série de fatores que são prejudiciais, né, para o nosso paciente. Então, a gente não pode restringir, fazer essas mudanças drásticas de uma hora para outra na nossa alimentação, principalmente um paciente que vai fazer um tratamento oncológico, né, que muitas vezes mexe na nossa imunidade, mexe no nosso, em outros aspectos, até a questão da própria ansiedade, pode gerar uma ansiedade ainda maior pelo consumo desses alimentos, quando a gente faz essa exclusão radical, né, dessa forma. Então, é como tu começou, é o equilíbrio. Com certeza, e às vezes a gente achar esse equilíbrio é que demora, e como eu falei antes, o equilíbrio para mim, ele pode ser diferente para ti, para outras pessoas, né? Porque cada um vem com essa bagagem de hábitos alimentares, né? Então, para cada um, a gente vai fazer essa adaptação, essas mudanças, né?
no consumo alimentar. Uma coisa que a Mayara comentou também que eu achei interessante é isso de que a comida ela tem um papel que não é só a nutrição, né? Ela tem um papel social, ela tem um papel afetivo, né? Do que tu gosta de comer. A gente tem, quando está fazendo tratamento de câncer, N efeitos colaterais que muitas vezes nos limitam, né? Nos limitam, exato. Tu já não consegue deglutir muita coisa, tá com afta, tá ali com mucosite. E aí dá vontade, eu sei por causa própria, né? Às vezes o que descia no dia era um chocolate, por exemplo. Uma Coca-Cola, o que descia naquele dia, então, realmente a Mayara colocou muito bem isso, né? A gente conseguir fazer o paciente se sentir parte, né, dos hábitos alimentares, da rotina alimentar, e quando ele digamos, excluído disso, tem um impacto muito ruim. Ele acaba se isolando, né? Acaba gerando outras dificuldades. Então... eu recebo alguns pacientes que às vezes já chegam me dizendo que não comem mais na mesa, que não consegue comer com a família porque está se atrapalhando muito, porque eu estou tossindo, porque está escapando alimento na comissura da boca. Então, isso é um fator social bem importante, né? Porque vai perdendo aquela vontade de comer, ou a família está fazendo uma comida adaptada, que é aquela comida que bate tudo lá no liquidificador, e aí é uma sopa meio sem cor de nada, meio sem sabor de nada, então também vai perdendo o interesse pela comida. E eu aprendi com a nutricionista que trabalha comigo que vocês, nutricionistas, fazem o recordatório alimentar, né? E aí, não sei se tu faz, Fernanda, se tu usa esse recurso. E eu achei muito legal, e aí eu faço sempre o recordatório alimentar com os pacientes, tanto para ver, porque às vezes tu pergunta, né, o que tá comendo? Ah, tá comendo de tudo. E aí bom, então vamos pensar no dia de ontem. E aí tu vê que o de tudo dele é uma dieta completamente adaptada, ele tá tomando basicamente líquidos, mas ele já faz aquilo ali tão automaticamente e há tanto tempo que para ele aquilo ali é o de tudo. E também trabalho muito em cima das preferências alimentares. Como eu trabalho no ambulatório SUS, então o recurso que a gente tem é muito pouco, né, de alimentos. Combino muito com o paciente para ele levar o alimento que ele gosta. Então, traz de casa a sopa que tu tá com vontade de comer e vamos treinar aqui com essa sopa. O que tu tem vontade de comer? Vamos pensar, traz os alimentos e eu vou pensar em estratégias que a gente possa adaptar esse alimento para a consistência adequada e segura para que tu consiga te alimentar com prazer, né? Tem que ser seguro, mas tem que ser prazeroso também, porque senão não vai funcionar. Com certeza, e a fono é importante em várias etapas do tratamento, porque muitos pacientes eles acabam ficando com boca muito seca, né? Independente de ser paciente cabeça e pescoço, né? Ou tendo excesso de salivação, então tudo isso são coisas que vão influenciar diretamente no consumo alimentar dele. Então, realmente, essa questão multidisciplinar faz toda a diferença quando a gente consegue fornecer para o paciente. Com certeza. Eu acho que foi a Mayara que comentou sobre recordatório alimentar. Foi tu que falaste? Porque a Maria de Fátima gostaria de saber o que é recordatório alimentar. O que eu faço agora, eu sei que esse é um recurso da nutrição, né? Então, o que eu faço é só uma adaptação. Eu acho que a Fernanda vai poder até explicar um pouco melhor, mas retomar com o paciente. Eu sempre faço do dia anterior ou de 2 dias anteriores
todos os horários de alimentação dele, o que ele comeu em cada uma das refeições e quanto de volume, mais ou menos, ele comeu em cada uma das refeições. E aí, com alguns pacientes que já estão em acompanhamento comigo, que eu percebo que tem um pouco de dificuldade de se organizar, se tem algum sinal, se engasga, se tosse, engasga às vezes, mas aí com o quê? Não lembra. Aí eu peço, então, para anotar em que momento que teve esses sinais que me fazem pensar numa penetração, numa aspiração laringotraqueal, junto ali com a lembrança do que ele se alimentou. Mas eu não sei se essa é a explicação mesmo do recordatório alimentar, Fernanda. Sim, não, é exatamente isso. O recordatório alimentar, ele é basicamente o que o paciente consome nos últimos 3 dias, nas últimas 24 horas, né, para que com isso a gente consiga chegar mais próximo de como é a alimentação, a rotina alimentar, né, do nosso paciente e conseguir, em cima disso, trabalhar dessa forma mais individualizada realmente, né? Não adianta eu querer ir lá inserir um monte de alimentos de uma hora para outra que não fazem parte daquela rotina alimentar. Eu não conhecia essa expressão, achei ótima. Queria perguntar para Ana Paula, um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Vencer o Câncer. A Ana trabalha lá no Instituto. E eu já vi algumas postagens sobre alimentação, né? Então, queria saber um pouquinho como que vocês abordam essa questão da alimentação, o apoio ao paciente. Sim. Inclusive, Flávia, até pensando um pouco no que a gente está conversando agora, né, dessa questão de como o tratamento mesmo ele interfere em todo esse processo, né, como os efeitos colaterais vão interferir na questão da ingestão dos alimentos, o que a Mayara comentou, que às vezes o paciente ele come o que dá para comer, né, então a gente escutando um pouco esses relatos também dos pacientes que fazem parte do nosso convívio, né, e mais próximos, a gente fez um projeto que é intitulado Projeto Gosto. A gente fez alguns grupos, então, com pacientes, e daí pessoas em tratamento, em diversas etapas do tratamento, e com tipos de câncer diferente também, até para a gente saber quais eram os tipos de efeitos colaterais que mais apareciam, né, durante esse percurso do tratamento. E a gente também trouxe quais eram os alimentos que aquele grupo, né, então que aquelas pessoas deixaram de comer por conta mesmo do tratamento. E assim, era super importante, um paciente falou, eu adorava estrogonofe porque era um momento que eu costumava ficar mais perto da minha mãe quando ela cozinhava quando eu era pequeno, e aí ele com o tratamento não conseguia mais comer aquele prato por conta do cheiro, dos gostos. Então a gente fez todo esse mergulho, né, na história de cada um. Daí depois nós levamos toda essa relato, né, das pessoas que ajudaram para um médico e para uma nutri, e daí eles acabaram desenvolvendo algumas receitas com o chefe de cozinha que adaptou aqueles pratos para a realidade da pessoa em tratamento. Então, assim, uma pessoa falou, nossa, eu amo mousse de chocolate, mas agora eu não consigo mais comer porque o cheiro do doce me embrulha, e aí também tinha aquela questão do doce, né, porque daí se sentia muito mal por estar consumindo açúcar, a paciente tinha cortado completamente o açúcar da dieta alimentar dela. Então, esse chefe, ele acabou desenvolvendo um mousse de chocolate, que daí ele colocava raspas de laranja, o cacau mesmo para desenvolver o mousse. Então, foi muito legal. Se vocês quiserem, né, dar uma olhadinha, foi uma websérie, são 5 episódios. E daí o chefe, ele foi ensinando alguns pratos para que a pessoa conseguisse desenvolver, eram pratos fáceis, né, de fazer, e que ela conseguisse, então, consumir durante aquele momento do tratamento. E daí, essa questão da nutrição,
no IVOC, ela é muito forte porque os doutores, né, o doutor Buzaide e o doutor Fernando, que são os fundadores do IVOC, eles têm essa bandeira muito forte, né, de alimentação saudável, da importância da questão de você manter uma alimentação saudável para prevenir, né, o câncer e também durante o tratamento. Até nos eventos, o Dr. Buzaide costuma brincar, né, que ele fala para os pacientes dele, olha, se você encontrar uma árvore de quindim, então você já pode comer vários quindins, não tem, né, nenhuma contraindicação. Então, é lógico que, assim, o Dr. Buzaide, ele é mais radical, então ele acaba dizendo que não, que você tem que cortar tudo, né, o Dr. Fernando é mais flexível, mas esse é um assunto que está muito em pauta, e daí o ano passado a gente lançou uma campanha, que é uma campanha com o nome Tarja Verde, que a ideia é tendo esse braço na prevenção, a ideia é conscientizar, então, né, as pessoas da importância do combate à obesidade infantil na prevenção do câncer. Então, a gente sabe que a obesidade infantil, ela vem aumentando, infelizmente, né, no mundo todo, não é só aqui no Brasil, e tem muito essa questão muitas vezes a falta de informação dos pais, né, muitas vezes a pessoa pensa, não, mas é criança, tá gordinha, é criança, mas depois quando crescer tem tempo para emagrecer, mas a gente sabe, né, o quanto de comorbidades aí essa questão da obesidade infantil pode trazer. Então, pensando nisso, a gente fez essa campanha Tarja Verde, que até de conscientizar, então, trazer mais esse assunto, né, colocar esse assunto na mídia. Então, depois também, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente tem um hot site que se chama alimentostarjaverde.org, e lá a gente, então, costuma colocar vídeos, textos, depoimentos, matérias, entrevistas dos doutores que saem na mídia abordando esse tema, né, da importância da alimentação saudável. Então, estes são alguns dos projetos, né, mas é um tema que está sempre em alta. Ah, é muito legal. Ana, onde é que o pessoal pode ver a websérie das receitas com o chefe? Ah, legal. Então, no nosso canal do YouTube, Vencer o Câncer, vocês podem procurar por Projeto Gosto. Tem um outro caminho também. Entrando no site do IVOC, vencerocâncer.org.br, tem um link que é dia a dia, e daí você clicando no dia a dia, abrem várias opções, e aí tem a opção nutrição, e dentro de nutrição também está lá Projeto Gosto, e aí vem todas esses capítulos com as receitas. Ah, perfeito. Botei ali no chat para o pessoal poder copiar o link depois. Ah, legal. E como é importante a prevenção também, né? Não só pela prevenção do câncer ou de outras doenças, mas pela vida mais saudável mesmo, né? Assim, acho que a gente acaba perdendo muito a conexão com a natureza, digamos assim, quando a gente não come uma alimentação saudável, né? A gente começa a comer mais fácil, entre aspas, porque o tempo de descascar uma banana é o mesmo tempo de abrir uma embalagem de salgadinho. Mas a gente acaba achando empecilhos para não se alimentar corretamente, né? Sim, inclusive no dia 4 de fevereiro, a gente fez uma live com um rapaz que ele desenvolve um trabalho bem bacana numa comunidade aqui em São Paulo, que é uma comunidade gigante, do Campo Limpo, que ele trouxe para a comunidade exatamente ele tentou desmistificar essa ideia de que alimento saudável é caro. Então, ele diz, né, que lá na comunidade, o que acontecia? As crianças acabavam consumindo só bolachas, biscoitos, né, que aqui em São Paulo a gente fala bolacha, vocês falam biscoito. Biscoitos recheados,
miojo, né? Aqueles macarrões instantâneos. Então, assim, eram comidas que não tem nenhuma... não tem nada que vá ajudar aí, né? Muito pelo contrário, as pessoas em si, né? Em relação à prevenção, e que a pessoa acaba falando, não, é mais fácil ou é mais rápido de fazer, vou fazer um macarrão instantâneo porque em 2 minutos está pronto. E daí ele levou para dentro da comunidade uma horta, né? Ele acabou fazendo lá dentro uma horta orgânica, de orgânicos, e ele faz esse trabalho, então, de conscientização da importância de você, de repente, fazer um prato com o seu filho ali naquele momento, é uma hora que você vai estar ali perto, tudo bem, a gente sabe, você chegou super cansado, está estressado, né, por conta de tudo que aconteceu no dia, mas, né, nesse momento que você vai fazer uma sopa, que você vai cortar uma fruta para o seu filho, é um momento que você está lá, então ele tenta resgatar também essa questão dos laços afetivos, e é um trabalho super bacana que eles estão fazendo lá, e a gente trouxe, porque é super importante essa questão, né, de você estar junto, de você se preocupar mesmo, né, eu acho que a questão do alimento, é como você comentou, Flávia, né, e a gente vem discutindo aí desde o começo do encontro, não é um alimento só do corpo, assim, né? Mas você alimenta a alma também quando você está ali perto, né? A questão do afeto, das recordações, tudo vai marcando a nossa história, né? Então, é bem bacana. Ai, que legal. Como é que é o nome do projeto dele? Eu vou até dar uma olhada, porque ele faz um projeto dentro da comunidade, mas eu pego e eu passo para vocês. Tá, perfeito. Eu não me lembro agora, porque como a live faz um tempinho que a gente fez, eu acabei lembrando agora que a gente ficou conversando, mas eu pego e passo para você poder compartilhar com o pessoal. Perfeito, obrigada. Imagina. Deixa eu só linkar aqui com o que a Ana Paula falou, que a Luciane disse que na época que ela fazia químios, ela trabalhava bem os pratos, né, que ela fazia, bem coloridos, tal. E ela falou, doutora Ana Paula, durante as químios usava muito a memória afetiva, que aquelas comidas me traziam. É assim que ela conseguiu passar por isso. É super importante, né? Eu me lembro que nesse grupo que a gente organizou, veio muito isso, né? Então, uma das meninas falou, olha, o meu pai, quando eu era pequena, ele fazia um macarrão à carbonara que era, assim, maravilhoso. Então, quando ela não conseguia comer absolutamente nada, ela acabava, então, fazendo essa receita, ou a filha fazia até num outro lugar para ela não sentir o cheiro, e aí ela tentava, então, fazer toda essa ligação, né? De quando ela estava consumindo aquele alimento com aquela imagem do pai. Então, isso tudo ajudou a passar pelo processo, que a gente sabe que, né, a quimioterapia tira completamente, as meninas falavam, né? Fico com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque fica um gosto horrível na boca, todas as comidas têm o mesmo sabor, têm a mesma... a textura é horrível, então tentar se apegar nesses pontos também, né, para conseguir passar da melhor forma aí pelo tratamento. Perfeito. E queria chamar a Maria Letícia para contar um pouquinho da tua experiência, Lê, como paciente, né? Como foi para ti a tua adaptação à dieta e, enfim, como funcionou essa... Só para contextualizar, né? Porque eu não sou paciente assim de câncer de mama, o meu câncer foi um rabdomiossarcoma no palato, então para fazer a retirada do tumor foi feita uma cirurgia bem invasiva, assim, bem complexa, né? Que é chamada de maxilectomia, que então foi a retirada do meu palato. Então, hoje em dia, eu consigo falar e consigo comer porque eu tô com uma prótese, mas sem ela eu não falo e não como, né? Se eu não estou usando essa prótese, eu não falo e não como. Logo que eu saí da cirurgia, é muito engraçado, assim, engraçado entre aspas, hoje eu dou risada, né?
porque eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo quando eu entrei na cirurgia. Então, fiz a cirurgia, eu na minha cabeça, assim, o médico vai tirar, eu tava era como se fosse uma afta no céu da boca, né? Eu pensei, o médico vai retirar aquilo ali, no máximo, tá, ele tinha me comentado sobre arrancar dois dentes, sei lá. Eu pensei, vai arrancar os dentes, mas depois eu faço, a gente faz implante e tudo certo, né? Acordei de madrugada, sem nada, no céu da boca, sem falar, só como as meninas estavam comentando ali na dieta líquida, aquelas coisas todas, né? E fiquei muito tempo assim. E muito do que eu fiquei, talvez não fosse nem por eu não conseguir, mas eu estava ouvindo os relatos tanto da Fernanda quanto da Maiara, dos pacientes que chegam para elas, né? Da questão de vergonha, de medo e tal. E eu tinha muito medo de comer, porque eu pensava, eu vou me machucar. Mesmo já passado um tempo, né, já estava liberada para comer, eu pensava, eu não vou comer, não vou porque vai me machucar. E eu pensava muito na questão da higienização, e eu ficava muito assustada. Então, pensava, é muito mais simples eu ficar na dieta líquida, que depois eu uso Listerine ali, né, do que eu me imaginava assim, com a escova de dente dentro da minha boca. Então, foi bem complicado no início, demorou muito até eu me adaptar com as comidas de novo, né? E eu tinha muita vergonha, é uma coisa bem complicada, assim, que as pessoas não enxergam essa questão da vergonha que a gente tem, né? Pensa assim, bom, tá, tu tá curada, tá, fizeram a cirurgia, beleza, por que tu tem vergonha de qualquer coisa? Mas eu tinha que andar, depois que eu voltei a me adaptar, né, a comer, assim, comecei a ter coragem, eu andava com garfo e faca na bolsa, sempre. Então, eu ia num restaurante, eu estava no shopping, eu estava em qualquer lugar, eu estava com meu garfo e faca na bolsa, porque eu precisava cortar as coisas o máximo possível para eu conseguir me alimentar, né? Então, assim, vai fazer 4 anos da minha cirurgia, e eu ainda tenho algumas neuras, né? Assim, não, tem determinadas coisas que eu não como. Maçã, eu como muito bem cortadinha, assim, aquela coisa de segurar e morder. Eu não faço mais. Então, são várias adaptações, assim, que a gente vai fazendo na nossa vida. A própria questão, assim, da época da radioterapia ali, que como eu fazia rádio no céu da boca, eu tive ali, a Flávia estava falando de mucosite, eu, assim, por pouco não precisei me alimentar por sonda, né? Então, assim, eu comia com uma colher, eu fazia muito esforço para comer, porque eu tinha muito medo da sonda. Então, eu me alimentava só por líquidos, assim, com uma colherzinha de chá. Não era nem a colher de café maior, não era colher de sobremesa, não, era uma colherzinha de chá, que eu botava na boca para dar um jeito de me alimentar, pelo medo de usar a sonda também, né? E sabendo de toda a importância da alimentação, porque o nosso organismo ele necessita de uma boa alimentação para a gente manter a imunidade bem, né? Então eu estava ali, se eu não me alimentasse, eu sabia que a tendência era piorar também, né? Durante a quimio eu usava muito isso que as meninas comentaram, assim, da memória afetiva, isso é bem mais forte, assim, na época da quimio, porque a gente fica muito enjoado, né? Então, durante a quimio eu me lembrei muito da minha gestação, porque eu enjoei a minha gestação inteira, então eu não podia olhar frango de nenhum jeito. Durante a gestação eu não podia olhar. E aconteceu a mesma coisa quando eu fiz a quimio. Eu acho que voltei à questão de enjoar na gestação, né? Então, frango, e para quem fica internado sabe que o hospital adora dar frango para as pessoas, né? Então, assim, eu não suportava, eu não posso imaginar a comida do hospital lá, o frango. Então, eu implorava, às vezes, para minha família me levar alguma coisa para eu comer. Aí vinha aquilo que as meninas falaram, assim, a tendência das pessoas próximas terem medo de fazerem algo para a gente que vai nos prejudicar. Então, eu dizia assim, gente, eu preciso comer, sei lá, às vezes uma vez me deu vontade de comer McDonald's. Aí eu falei assim pro meu marido, que estava no hospital, e falei para ele, pelo amor de Deus, tu me compra um McDonald's, porque eu preciso comer, eu não aguento mais frango, né? Eu vou cortar tudo e eu quero comer. Ai, não, mas é a única coisa que eu consigo comer. Qualquer coisa que eu pense em comer me dá vontade de vomitar. Nada apetece. Então, frango, gelatina, frango, caldo de abóbora, caldo de moranga, né? Os clássicos ali do hospital que eu me tratei era isso daí. Até a gelatina ainda dava mais ânimo, né? Então,
Mas não era só a questão de comer porcaria que me dava vontade, né? Então teve um dia assim que eu dizia assim, pelo amor de Deus, alguém me traz um tomate, porque não estava na minha, eu quero um tomate, quero comer. Então são aquelas pequenas coisinhas que às vezes os familiares, quem acompanha não entende a gente, né? Quando a gente diz assim, eu tô com vontade de comer, quero comer, me deixa comer. Eu não vou pegar 1 quilo de açúcar e comer, né? Que a gente também tem noção, assim, quando a gente é adulto, né? Eu brinco assim com a minha família, porque tem um controle, acho que toda a família que passa por uma experiência assim do câncer e principalmente quando é com uma pessoa jovem, né? Eu sou a filha mais nova dos meus pais, então eu voltei a ter 5 anos de idade quando fui diagnosticada com câncer. E até hoje, assim, ai, tu pode comer isso? Ai, tu pode fazer isso? Daí dá vontade de dizer, olha só, sou adulta, né? Mas eu tenho que fazer também o que eu gosto, porque o que a gente vai... A vida é às vezes eu penso assim, a vida é tão curta, né? A gente tem nossas responsabilidades e a gente quer fazer aquilo que nos dá prazer também. E às vezes, quando fala como a Fernanda estava comentando antes, ai, cortar a Coca-Cola para alguém pode ser muito simples, mas para outra pessoa pode ser muito difícil e acaba se tornando uma experiência tão desgastante de tentar tirar tanta coisa ao mesmo tempo de alguém, né? Então a gente já perde cabelo, perde às vezes, muitas vezes a questão do convívio social, né? Porque infelizmente a gente sabe que as pessoas acabam se afastando da gente. E é bem doída quando a gente fala isso, né? Mas eu descobri várias pessoas assim que tinham medo de estar perto de mim, porque parecia assim que eu ia morrer a qualquer momento, né? Então tem tudo isso. E daí uma das coisas que mais nos dá prazer na vida é comer, né? Comer e dormir, né? 2 prazeres assim que a gente tem. E daí quando chega na parte assim quando é do câncer assim, tem tanto mito assim que a gente já vê, né? A questão do churrasco mesmo, que a gente sabe, não é tão mito assim, que a gente tem realmente que se equilibrar, né, na nossa alimentação, mas alguém chegar para ti e dizer assim, ó, não, tu não vai nunca mais na tua vida comer churrasco porque tu vai ter câncer por conta disso. É doído a gente ouvir isso e tentar colocar. E se a gente tenta e não tenta colocar isso em prática e não consegue, a decepção que a gente tem, né, é bem complicado. Frustração, assim. Né? E isso é muito, acaba gerando um impacto muito negativo, né? A culpa quando tu come, eu comi um doce, será que eu tô alimentando as minhas células, né? Isso é triste a gente pensar, mas acontece muito as pacientes virem com essa culpa, sabe? De estarem alimentando as suas células. Então, é bem complicado, né? Porque o alimento é vida, ele além de nutrir o nosso corpo, realmente tem todas as questões culturais, emocionais, né? Afetivas do alimento, e isso acaba tendo um impacto muito complicado. E comer com culpa é horrível, né? Desculpa, Mayara. Não, comer com culpa é a pior coisa que pode acontecer, porque tu tá ali comendo e pensando, mas isso daqui dá câncer, mas vai dar câncer, mas vai dar câncer. É quase um mantra, né? Assim, a gente entra numa paranoia e acho que é muito importante os pacientes a gente comer com consciência, assim, do tipo, hoje eu vou comer isso daqui, eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo, mas hoje eu preciso comer isso daqui vai me fazer bem por outros motivos. Amanhã eu compenso, tipo, eu vou comer as minhas 5 porções de frutas e depois eu vou comer um chocolate, porque hoje eu tô precisando Tem dias que só o chocolate vai salvar, né, gente? A gente sabe que é assim, né? Desculpa, Mayara, eu te interrompi. Não, eu ia perguntar para a Letícia sobre a prótese. Eu não lembro se tu colocou a tua prótese já no pós-operatório imediato, se lá no transoperatório tu já foi moldada a prótese, tu saiu da cirurgia já de prótese, porque tem isso também, né? Alguns pacientes, eles conseguem colocar a prótese, já molda ali no momento da cirurgia, então já sai de prótese, e outros pacientes, enfim, porque estão num lugar que não tem a prótese, porque não tem essa informação, acabam ficando muito tempo sem a prótese. Isso é muito prejudicial, né, para a reabilitação de alimentação, porque aí tem muito escape nasal, não consegue de fato se alimentar de uma forma eficiente, tem que usar uma via alternativa de alimentação, e a comunicação fica muito prejudicada também, né? Então eu não lembro se tu já saiu da cirurgia com prótese.
a prótese foi moldada na madrugada, né? Então, esse momento que eu contei, assim, que eu acordei e senti que tinha algo diferente, foi o momento que o dentista, até o doutor Heitor, que participa do projeto Adapta, né? Que ele que me acordou para moldar a prótese em mim, né? Mas era só obturadora, então era só o palato, né? Uhum. Não tinha dente na prótese. Então, vocês imaginam mais essa vergonha, porque de canino a canino eu não tenho nada, né? Então, eu senti muita vergonha, assim, mas a obturadora eu consegui fazer na hora. E até é interessante, Mayara, tu falar, porque essa não é uma prótese que o SUS cobre, né? Uhum. Então, é bem complicado isso que tu traz aí. Eu acredito que foi até uma das coisas que fez o Heitor criar esse projeto com o Camaleão, né? E eu lembro quando ele me contou, assim, que não tinha, eu fiquei, gente, mas como é que não tem? Porque se eu não tivesse com a prótese, como é que eu ia estar agora? Porque tem toda uma questão de retração, né? Tu que entende muito mais dessa parte anatômica, né? Sabe como é, e tu me conhece ali, então tem toda a questão de retração, uma coisa que tanto o cirurgião, né, quanto o dentista, eles reforçaram para mim, é que o nosso organismo, ele sempre tenta voltar ao que ele era antes de uma cirurgia, né? Então, a minha vida inteira ali, toda essa região, lábio, enfim, né, vai tentar voltar para um lugar. Se a prótese não está ali, ele volta mesmo e cicatriza no local e eu perco tudo isso que eu tenho conquistado, né? No início, e até hoje, assim, quando eu faço tomografia ou esses exames de acompanhamento, né, que eu tiro a prótese, é questão de minutos, assim, quando eu vou recolocar ela já está mais apertada, já machuca, incomoda. Então, a questão da prótese, de fato, é muito importante para toda a reabilitação oral, né, tanto de fala quanto de nutricional. Sim, a gente vê que quem, enfim, não tem a possibilidade, a oportunidade de usar a prótese logo depois da cirurgia e às vezes fica um ano sem a prótese, buscando uma alternativa, tem uma retração muito grande da musculatura, tem uma redução da abertura de boca, muito escape nasal de alimento, então todo momento de se alimentar vira um sofrimento, porque a pessoa sabe que vai sair pelo nariz, que vai tossir, que vai engasgar, que vai ter que comer uma coisa que não está mais muito afim de comer, porque aquilo é o mais seguro, que depois tem que ficar meia hora limpando com cotonete, limpa o nariz e limpa a garganta. Então, ter a prótese, realmente, ter o projeto Adapta, eu sou fã número 1, mando todo mundo para lá, passo o telefone da Camaleão para todo mundo, prótese inadequada, tá sem prótese, porque, olha, faz diferença. A prótese, na verdade, ela é a estrela da reabilitação, né? A fono entra como um ajuste fino ali para finalizar, mas a prótese é o que vai mudar completamente a alimentação e comunicação. Eu me lembro o dia que foi um evento, o dia que eu ganhei uma prótese com dentes, né? Porque eu fiquei, acho que umas 4 semanas, assim, sem sair de dentro de casa, sem falar, nem assim, eu tinha vergonha, eu falava com meu pai, minha mãe e meu marido, né? Que eram as pessoas ali, eu tinha vergonha. A minha filha, ela era bebezinha, ela tinha... um mês quando eu descobri que estava com câncer, né? E, então, todo esse processo, assim, ela era muito bebezinha e eu ficava com vergonha de olhar para ela, gente, porque eu não tinha os dentes. Olha só, é muito complicado, sabe? Então, a prótese, no dia, assim, que eu pude bater uma foto sorrindo, foi uma alegria. Isso que não era a prótese definitiva, né? Quando veio a definitiva, que é essa que eu uso agora, assim, que as presilhas dela são mais escondidas, né? A outra ficava ainda como ela foi feita ali na pressa, porque eu descobri o câncer e foi tudo muito rápido, assim. Eu não tive uma consulta antes com o Heitor para fazer para planejar a minha prótese. Não, aconteceu. Então, ele planejou tudo a partir de fotos minhas antigas, né? Então, ela tinha muito equívoco ali em relação... Então, não, eu me olhava e não era eu, né? Mesmo com a prótese, mas eu fiquei muito feliz de poder sorrir de novo. Mas quando eu recebi essa prótese que eu tô agora, assim, que eu
dou um sorriso, assim, eu me reconheço, de novo, ainda tem muitas coisas para eu fazer, né? É um acompanhamento aí que eu faço toda essa questão estética, e eu tenho muitas cirurgias reparadoras ainda para fazer pelo caminho, né? Já fiz algumas, mas cada uma das que eu faço, assim, que me dá sou eu de novo. Eu sei que se tiver mais pacientes aqui, né, possam ouvir isso que eu estou falando, é importante, assim, porque a gente quer voltar a ser o que a gente era antes do câncer. Isso não vai acontecer nunca, né? Eu muito trabalhei na terapia essa questão, assim, de que não. Isso é um desrespeito com o que a gente passou, a gente querer voltar a ser o que era, né? Mas a questão estética é muito diferente do nosso pensamento. Então, cada passinho que eu dou, assim, que eu me sinto não invadida pelo câncer, é a coisa que mais importa para mim, uma coisa que ninguém vê. Às vezes é um detalhe, assim, ó, ninguém nota, mas eu noto. Então, mesma coisa dos familiares dizerem, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo, a minha filha está berrando aqui na volta, não sei se está atrapalhando. Mas a questão dos familiares, assim, muito dizem, né? Tu não pode fazer isso porque tal coisa. Não, mas tu não tem nada de diferente em ti. Mas, gente, eu sinto que tem, né? Ninguém sente o que a gente sente enquanto paciente, né? É isso, eu tô quase chorando aqui, falando. Elê, e é muito legal te ver, te conheci em 2019, né? 19. Recém tinha terminado ali as químios e tal, e ver esse teu processo, assim, sabe? Isso é muito bonito e muito importante, e o que tu falou é muito verdade, né? A gente não pode querer voltar para o que a gente era, porque realmente é um desrespeito com o que a gente viveu, né? A nossa história tá escrita em nós, assim. Mas é claro... que amorão! Mas é claro que a gente tem direito à autoestima, né? Eu acho que isso é muito importante, as pessoas respeitarem que o paciente tem direito a não gostar de uma cicatriz, até o próprio cabelo crescendo, que a gente muitas vezes reclama do cabelo crescendo, as pessoas dizem, mas é só cabelo, mas tu estava careca que a gente está reclamando. E a autoestima ela é muito mais complexa, né, do que só a parte estética, ela também traz a nossa parte social, como a gente se enxerga no mundo, o valor que a gente se dá. Então, isso é muito importante, assim, e eu queria falar um pouquinho sobre o Programa Adapta, contar um pouquinho para quem não conhece. O Programa Adapta é um projeto do Projeto Camaleão, em parceria com o Dr. Heitor. O Dr. Heitor chegou lá no Camaleão no final de 2018, falando que ele faz próteses, enfim, e daí ele mostrou algumas fotos e me contou isso, que os pacientes não têm acesso, a maioria dos pacientes não tem acesso à prótese, né? Nem pelo SUS, nem por convênio, e muitas vezes não tem acesso porque não tem um profissional que faça próteses no serviço, né? E aí aquilo dali me impactou de uma forma tão forte, pensar que a pessoa passou por tudo aquilo dali, ela não vai ter essa reabilitação, ela né, não vai ter essa chance de se sentir melhor, de comer, de falar, de conviver, porque o programa Adapta a gente faz próteses para pessoas que tiveram cirurgias na cabeça e no pescoço. Então, tem de nariz, tem ocular, tem de palato, né? Tem vários tipos de próteses ali. E elas precisam ser próteses individuais, elas não tem como fazer uma produção em série de próteses, porque cada pessoa tem um formato de rosto, enfim, e vai precisar de uma prótese individual. Então, ele me contou isso primeiramente no final de 2018, eu fiquei inquieta com o que a gente poderia fazer, como é que a gente faz, e daí eu levei para o grupo e a gente começou a discutir o que poderia ser feito por esses pacientes, e a gente resolveu, então, montar o Programa Adapta, não só para conseguir as próteses, mas também para montar uma equipe que dê esse apoio para os pacientes que estão enfrentando câncer de cabeça e pescoço. A gente já tem mais de 50 pacientes cadastrados, a gente já conseguiu entregar algumas próteses,
Só que essas próteses, elas têm um custo muito alto, né, de material mesmo. O doutor Heitor entra como voluntário para o programa Adapta, mas tem próteses, dependendo do paciente, chega a R$3.000, porque o paciente precisa de 2, 3 próteses ali para ter a reabilitação completa, né. Então, a gente tem um financiamento coletivo, eu vou deixar depois ali no chat o endereço para quem quiser olhar, e todo mundo está convidado a contribuir, quem se sentir impactado, quiser participar do programa Adapta, porque a gente vai entregando essas próteses conforme a gente vai arrecadando o valor, e a gente vê a diferença que isso faz na vida das pessoas, sabe? Não é só a parte estética, é uma série de coisas, é o social. A gente já teve pacientes que chegaram lá, um paciente específico que chegou dizendo que nem na igreja mais ele conseguia ir, porque todo mundo ficava olhando para ele quando ele estava na rua. E ele não queria mais sair de casa. E aí, as primeiras consultas que ele foi lá com a gente, foi conversar com a Fábio, com a nossa assistente social. A esposa dele falava mais por ele do que ele próprio, até por uma questão disso que a Lê comentou ali da família, às vezes te infantiliza, né? Tu volta a ser a filha, tu te põe, acaba tendo que se pôr num papel de cuidado, de pessoa que necessita de cuidados. E esse paciente foi incrível, porque ele foi fazendo a prótese com o doutor Heitor, e aí ele começou a ir com a esposa, mas ele que falava, ele começou a ele contar as coisas dele, e chegou num ponto dele sozinho lá, sabe? Eu peguei o carro e vim dirigindo. E a gente, nossa, que legal, sabe? Olha a confiança, e isso não tem preço, né? A gente vê o quanto a gente consegue fazer esse apoio realmente para que a pessoa volte a se sentir como ela se sentia antes do câncer. Ela pode não ser mais a mesma pessoa, porque a gente não volta a ser, e realmente são experiências muito marcantes na vida, mas tu te sentir apto a viver, né? Então, isso eu fico emocionada, assim, quando eu falo do programa Adapta, e eu falo mesmo, porque a gente vê que é um projeto que faz um impacto muito forte, assim, nessa questão da qualidade de vida, né? Então... Eu quero só fazer mais um comentário rápido, assim, né? Porque eu sou professora, né? Então, o meu maior medo, quando aconteceu e quando eu percebi, assim, que eu poderia ter um problema na fala, tipo assim, como que eu vou voltar a dar aula? Como que eu vou ensinar os meus alunos a ler e escrever se eu não consigo nem falar? Então, eu lembro que logo que eu coloquei, né, a prótese, assim, o F não saía. Eu não conseguia falar a letra F. Então, foi muito trabalho, né, até eu conseguir, assim, retomar a minha fala. Então, muitas vezes agora, isso eu comecei a trabalhar com a Mayara no passado, antes da pandemia, né, a questão de eu estar falando e eu me babar, né, bem... A Laura perguntou, a minha prótese não foi através do camaleão, tá, Laura? Eu tô vendo ali no chat. A minha não, mas eu sou super parceira do projeto, até o primeiro, quando teve o primeiro videozinho sobre o projeto Adapta, eu dei o meu depoimento ali, né, porque eu era, tanto o Heitor quanto a Flávia me convidaram. A minha não foi, a minha foi particular, não tive convênio, não tive nada, né, porque o meu plano de saúde não cobre, então, assim, foi bem assustador na hora, assim, quando a gente descobre o valor e que tu vai conviver o resto da vida com valores por conta disso, né. E eu pensava assim, e eu falava, né, bom, ainda bem que eu posso, eu tenho como. Mas eu falava para as pessoas à minha volta, gente, quem não tem, faz o quê? Aquilo me inquietava, assim, me dava... Isso em relação ao tratamento inteiro do câncer, né? Porque a gente sabe que o SUS, graças, né, ao nosso sistema de saúde, ele cobre muitas coisas, mas e aquilo que não cobre? Como é desesperador, né? Para quem precisa e não tem, né? Mas só para... Eu não tenho convênio dental, não sei se é por isso, não sei. A Laura perguntou ali por que o convênio não cobre. Na verdade, Laura, desculpa, Lê, essa questão da prótese não ser coberta é uma questão de advocacy, que a gente estava conversando no último encontro, né?
o que acaba acontecendo? Por exemplo, por que a paciente com câncer de mama tem direito à reconstrução mamária, inclusive de simetrização das mamas, né? Não só botar prótese, mas fazer o pós. E o paciente que perdeu o nariz por causa do câncer de pele não tem direito nesse momento, na maioria dos lugares, né? Porque a maioria dos pacientes não consegue se defender nisso. Então, a pessoa ela já está ali debilitada, já sabe, já é uma situação extrema ali, tu tem que passar por isso. Então, tu acaba pensando, às vezes tu nem fica sabendo que existe prótese, então parece que é tipo, bom, é isso mesmo e paciência, não tem o que fazer. E aí a pessoa não vai atrás de se informar ou sabe que existe, mas é só particular e acaba se aceitando que é isso. E isso é uma das coisas que a gente quer fazer com o programa Adapta, e para isso a gente precisa de tempo, de casos, né, de ter pacientes juntos para a gente poder fazer um case de advocacy, que é ir atrás de mudar essa realidade. É dizer, olha, as pessoas têm que ter acesso a essa prótese, né? Só que é um tema bastante complexo, porque isso envolve mudar política pública, isso envolve tu mostrar para o governo o quanto essas pessoas poderiam ser mais ativas, poderiam não se aposentar, estar trabalhando, fazer as suas coisas, não se aposentar por invalidez, né? Enfim, poder continuar trabalhando, fazendo suas coisas, quanto se gasta com a reabilitação inadequada dessas pessoas, o quanto isso impacta na qualidade de vida. Então, a gente precisa ir unindo esses dados sobre os pacientes, para daí sim poder dizer, olha, a gente tem um projeto e olha como é possível fazer isso daqui, né? Eu fiquei chocada quando o doutor Heitor me contou que a maioria dos pacientes não tem acesso à prótese. Eu fiquei tipo, como? Sabe? Não faz sentido. E daí eu pensei, faz. Por quê? Porque as mulheres hoje em dia com câncer de mama têm direito à reconstrução mamária, porque isso foi uma luta. Isso não era um direito. A primeira mulher com câncer de mama que fez cirurgia, mastectomia, ela não tinha esse direito a receber a reconstrução. Isso foi um direito conquistado. E a gente quer, com o tempo, com parcerias, né, com outras instituições, a gente quer começar a trazer esse debate do paciente com câncer de cabeça e pescoço, para ver se a gente consegue que isso seja realidade para os pacientes mais para frente, né, que eles tenham esse direito. Mas para isso existe uma série de dados que precisam ser levantados para a gente poder argumentar com o governo e com os convênios que vale a pena, né? O governo ele investe no que vale a pena, no que o custo-benefício é positivo, né? Então, mas por isso que os convênios realmente não cobrem. E a Maria Letícia a gente conheceu depois que já tinha feito a cirurgia, né, Lê? Então a gente não chegou nem a poder conversar sobre fazer a prótese da Lê. Quem me levou para o camaleão foi o Heitor, né? Ele, em uma das consultas que eu fui, ele me entregou o panfletinho assim, e daí contou toda a história da Flávia para mim e disse: tem que ir lá. Aí eu fiquei muito resistente no início. Não, eu não preciso de apoio, eu tô bem, né? Eu tava crente que a vida era uma beleza, né? Já. Mas quando eu botei o pé lá, foi no SOS Autoestima, né? Eu retornava para a escola para trabalhar na segunda e o SOS Autoestima foi na sexta. Então, assim, para mim aquilo ali mudou. Foi assim incrível. Eu disse, gente, como eu precisava, porque a gente não se dá conta que a gente precisa. Até a gente vê outras pessoas como nós, né? Então eu dizia, uma vez eu lembro que eu mandei mensagem para a Flávia: nossa, eu tô me sentindo em casa, né? Porque a gente compartilhar, a gente não tem, a gente ouve as pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes, a nós, eu digo, a quem passou por essa doença, né? As pessoas não têm noção do que é realmente. Então elas tentam dar apoio e dão apoio, com certeza.
mas a gente só se sente, a gente se sente mais acalentado, eu pelo menos me senti quando eu vi outras pessoas que passaram por coisas muito próximas a mim, porque embora o câncer, ele como diz esse vídeo do início do Camaleão ali, né, ele não escolhe nem gênero, nem classe social, nada, e tem milhares de tipos de câncer, né, então tu nunca, dificilmente, assim, exatamente igual a ti, tu nunca vai achar alguém, né, que tenha exatamente assim a mesma coisa. Então, quando a gente reconhece que a vivência do outro, embora o contexto diferente, a vivência dele é muito próxima à tua, é um choque de realidade muito bom para a gente, né? Eu me senti assim, pessoas diferentes assim, mas que relatam assim, quando as gurias comentavam ali, a Fernanda e a Maiara, né, das experiências dos pacientes, nossa, é a minha realidade. Então, a gente se sente bem em ouvir que a gente não está sozinho, né? E tem muita discriminação com os pacientes de cabeça e pescoço ainda, né? Existe essa dificuldade, né, das pessoas entenderem que não é só câncer de mama, não é só câncer de pulmão, não é só, né, existe todo um mundo, né, que é ser paciente de cabeça e pescoço, todas as alterações que tu traz, que muitas vezes, como tu falaste, é para a vida toda, né? Então existe ainda não é tão falado como deveria ser, e é uma realidade que, se a gente for, né, no hospital, por exemplo, na Santa Casa, a gente vai ver que existe só, né, andares só para tratar esse tipo de paciente. E a questão da autoestima nossa, bem, mexe muito, né? Porque em muitas situações é algo que não é como ali tu tá na mama, as pessoas não estão vendo, às vezes pode ser visível, isso tem um impacto, né, muito complicado para o paciente em si, então tem que ter todo esse suporte, né, eu acho que acredito, né, que o Camaleão seja fundamental nesse resgate da autoestima do paciente. Sabe que uma das coisas que me chamou a atenção quando o doutor Heitor trouxe dos pacientes, ele perguntou se a gente atendia paciente com câncer de cabeça e pescoço. E eu falei, a gente atende todos os tipos de câncer, né? A gente não tem distinção. E ele, quantos pacientes vocês têm com câncer de cabeça e pescoço? E daí eu pensei, acho que passaram 2 pessoas ao longo de 4 anos ali que a gente já tinha o Camaleão. E aí eu me dei conta, esses pacientes não chegam até nós porque eles estão em casa, né? Porque eles não vão sair de casa, a não ser se a gente tiver um chamado para eles, para dizer, olha, vocês são bem-vindos também. E essa troca ela é benéfica, porque tu não precisa estar só com pessoas que tiveram o mesmo tipo de câncer que tu, para tu te identificar com as pessoas, né? Tem muita coisa em comum, as histórias são únicas, mas tem muita coisa em comum, assim. E isso foi uma das coisas que desde o início a gente trouxe para o Camaleão, assim, vamos botar paciente com câncer de mama, cabeça e pescoço, linfoma, leucemia, pulmão, todo mundo junto, porque para a gente não está ali para tratar o câncer em si, a gente está ali para tratar as pessoas, para ajudar as pessoas a viverem melhor, né? Então, e como essa troca é importante, assim, eu não fazia ideia da realidade do paciente com câncer de cabeça e pescoço, eu não tinha tido esse convívio. E quando a gente começa a encontrar com as pessoas que estão enfrentando isso, principalmente quando está nessa função de não ter a prótese, né, de não teve uma reabilitação, não recebeu reabilitação adequada ali, a gente vê o quanto a gente ainda tem coisa para fazer, né, pelos pacientes. Mitinha, temos perguntas? Aqui eu queria só dizer da Mônica, um agradecimento, porque ela deu um parabéns a todos daqui, né, e que principalmente ao Projeto Camaleão. E uma curiosidade, uma pergunta, uma dúvida da Salos, é comum ouvirmos que a radiação do micro-ondas causa câncer? Mito ou verdade? Essa é para ti. É um mito, né? O micro-ondas ele não vai causar câncer.
o que causa algum tipo de prejuízo é a embalagem que a gente coloca ali no micro-ondas, que algumas embalagens plásticas, né, elas só podem liberar algumas substâncias tóxicas, né, mas existem, né, recipientes específicos, né, que já não contêm essas substâncias químicas. O ideal é usar vidro também quando for usar o micro-ondas. Então, mais prejudicial que a gente pensar em radiação é pensar na embalagem que a gente está colocando ali, o alimento, que se é um alimento processado, né? Então, isso é mais importante, né? Senão, imagina quantas pessoas a gente já, muito mais do que tem agora com câncer, né? Então, são coisas que a gente tem que refletir, essas informações que saem, né? Ah, tal coisa causa câncer. Não existe uma única coisa que vai causar câncer, com exceção, né, do tabagismo, que a gente sabe que tem uma relação direta com o câncer, né? Exposição solar. Então, não, a gente tem que duvidar quando escuta isso, né? Tal coisa causa câncer ou tal alimento combate ao câncer. Então, quando algo é sensacionalista, a gente tem que buscar a fonte, tem que ter essa reflexão, né? Se realmente isso é uma notícia verdadeira ou não. Sim. Até na última conversa que a gente teve, o Tiago, da Abrali, lembrou que o Oncoguia tem um número, né, que é o Onco Confirma, só sobre fake news. Então, quem quiser também, tipo isso, viu? Ah, minha vizinha me mandou tomar chá de não sei o quê, porque cura o câncer. Pesquisa fontes seguras, né? Tem esse do Oncoguia, tem o site do Instituto Vencer o Câncer, tem muito material maravilhoso lá, informativo, para ter certeza do que a gente está fazendo, porque às vezes essa coisa da alimentação, eu já vi, por exemplo, pacientes se receitando chás, como se chá, ao mesmo tempo que as pessoas acreditam que o chá vai fazer algum efeito, né? Tipo, tem gente que acredita em chás que curam câncer, etc. Ele pode, né, Fer, ter uma toxicidade interferência maior, né? Uma interferência, porque muitas quimioterapias elas são à base de plantas também, e quando a gente consome alguns tipos de chás que têm compostos que podem ser mais tóxicos, né? Pode aumentar essa toxicidade da quimioterapia, o paciente ter alterações das enzimas hepáticas, e às vezes ele não relata isso para o pessoal da equipe de farmácia ou para nutrição. Então, isso é bem frequente da gente ver, né, pacientes que chegam com prescrições enormes de fitoterápicos, de suplementos, né, e isso tem interferência, assim, com a terapia ou outro tratamento que você está fazendo. E trocam figurinhas entre eles, né? Ah, toma tal chá que ajuda, né? Isso é o exemplo do chá da graviola, que eu acho que é um dos avelós que os pacientes mais relatam ingerir, né? E às vezes acham que estão substituindo, não estão tomando água, mas estão tomando chá, que serve como uma forma de hidratação também. Então, tem que ter bastante cuidado quando a gente fala em qualquer tipo de suplementos ou chás em quantidades mais elevadas, né? Sim, sim. E procurar o apoio da nutrição mesmo, né? Do hospital, da clínica, enfim. Ter esse acompanhamento, né, Fer? A gente sabe que pode fazer muita diferença durante o tratamento. E principalmente essas coisas que a gente acha que não faz diferença, né? Tipo isso, tomei um chá, mas é só um chá, qual é o problema? E pode ter interferência direta, né, na quimioterapia. Sim, sim, tem casos que o paciente estava tomando realmente com uma finalidade medicinal em excesso, e aquilo realmente provocou alterações no fígado, né? E a equipe achando que era só da medicação,
e aí ajusta a dose da quimioterapia, e aí até o paciente relatar que às vezes eles até não falam porque ficam com medo que vai tirar o meu amuleto, né, o que vai curar o câncer, então eles se apegam muito nessas ervas, nessa suplementação, e isso pode ser complicado, né? Porque eles não falam que estão usando. Sim, sim. E a equipe também não tem como adivinhar, né? Que é isso, né? Só depois de muita investigação ali que se descobre a causa das alterações. Sim, as bulas de medicamento, tu vai ver as interações, tem muitas interações que são com erva de São João, com a toranja, né? Então tem várias coisas que são, que a gente tem que ter o cuidado de estar ingerindo. Deixa eu perguntar uma coisa, Fer. Existe um mito de que o paciente com câncer perde peso. Sim, as pessoas até já ouvi pacientes, e eu mesma ouvi durante o tratamento mas tu tá aí bem cheinha, né? Tá tudo certo, como se necessariamente precisasse perder peso durante o tratamento. E a gente vê que tem muito paciente que acaba ganhando peso, né? E como lidar com essas alterações? O que a gente pode fazer para minimizar essas mudanças de peso? Hoje em dia, eu diria assim que a maior parte dos pacientes eles estão ganhando peso com o tratamento, né? Porque cada vez mais as drogas elas estão conseguindo agir mais direto naquelas células neoplásicas, né? Ou conseguir cada vez mais através dessas inovações da indústria farmacêutica conseguir diminuir mais as moléculas, né, das drogas, e com isso diminuir os efeitos colaterais, né? E também existe as medicações que os pacientes recebem no preparo da quimioterapia, que normalmente que é corticoide, né? E isso gera um aumento de peso, gera um inchaço, uma retenção hídrica nisso, e os pacientes realmente eles têm a ideia. Hoje mesmo eu falei com uma paciente, eu estou acima do peso, mas agora que eu comecei a quimioterapia eu já vou perder o meu peso, né? E eu explicando para ela, não, provavelmente esse tratamento que tu vai fazer, tu vai ganhar peso, né? Então é bom quando o ideal é que o paciente já seja orientado que esse tratamento pode acontecer esse ganho de peso, para que a gente consiga minimizar isso, né? Não é deixar de comer ou fazer qualquer tipo de dieta, mas é conseguir colocar ele naquela realidade que também não pode comer tudo que vê pela frente, porque isso vai ter um impacto complicado. Se ele ganhar muito peso, ele vai ter que ajustar muitas vezes a quimioterapia, e vai aumentar a quantidade de quimioterápico que ele vai receber. Então tem que ter esse cuidado, né? A gente deve avisar ele antes. E tem a questão da ansiedade, que também é um fator que pode gerar esse ganho de peso. E principalmente agora, na pandemia, né, que as pessoas estão mais restritas em casa, até por conta do tratamento, existe essa dificuldade maior em ter essa manutenção do peso. Não é gerar qualquer problema que, se eu ganhar peso, não é isso, não é gerar um problema com relação a isso, mas é deixar, né, ciente que isso pode acontecer. Então a gente tem que ter certos cuidados antes de iniciar o tratamento. E essa questão que tu falaste, né, da aparência, as pessoas acabam tendo esse hábito, né, do paciente ou tá muito magro, como tu emagreceu, tu tá com um aspecto de doente, mas como tu engordou, né? Então são coisas que a gente não deve nunca falar para um paciente oncológico, ou se tu emagreceu, ou se o paciente engordou demais, porque tu já tá ali com conflitos da tua autoestima, fazendo um tratamento, e as pessoas ainda ficam
dizendo aquilo, né? Ai, tu tem que comer, tu tá muito magrinho, isso é muito complicado. Então, se a gente quer ajudar um paciente, não fala nada, então, e muito menos coisas que são relacionadas à aparência, né? Que envolvem o ganho de peso ou perda de peso. E isso a gente tem que conversar realmente com o paciente sobre essa questão desse ganho de peso que pode acontecer, né? Às vezes as pessoas acham que é elogio, né? Assim, dizer, mas tu tá tão magrinha, ou tá... Não, mas tu tá corada, tá saudável. E na verdade aquilo dali é puro corticoide, que tu tá, sim, tá com as bochechas rosas tá... de corticoide inchada, né? E eu não sei quem aqui já tomou corticoide, mas por favor, o que é aquela fome, né? Deus o livre, eu comi até o rodapé. O humor fica alterado, o insono fica alterado, né? E tu tem a sensação que tu tá cheia, que tu tá um balão, porque tu incha, a barriga fica, o abdômen fica distendido, então ele realmente mexe muito com o hormônio, né? Com cortisol, e por isso que ele causa tantos efeitos colaterais, até para te desmamar ele, não pode ser de uma hora para outra, né? E realmente ele é uma das drogas que funciona para várias coisas, mas tem esses efeitos colaterais, né? Principalmente para aquele paciente que faz a quimioterapia semanal ou a cada 14 dias, que são mais próximas uma das outras, ele acaba a longo prazo vendo esse peso na balança, podendo variar até 20 quilos durante o tratamento. Sim, sim. Flavinha, deixa eu ler esse relato aqui da Juliana. Oi, Ju. Ela disse assim: quando eu estava fazendo o tratamento, uma conhecida mandou um e-mail com uma dieta anticâncer, que consistia em 7 dias só tomando sucos ácidos. E ainda falou, e eu cheia de mucosite, imagina se acreditasse. Imagina, isso, né? Aí que vai piorar mesmo com ácido, né? E mucosite realmente não combinam nem um pouco. E isso acaba sendo a forma que as pessoas querem ajudar, né? Mandando receita, mandando chá, suplemento. Então a gente vê muito isso, né? Essa forma de se aproximar e de ajudar, às vezes acaba não ajudando, né? Como deveria, porque tem essas questões, né, de fake news, de interações com a quimioterapia, quando a gente sai, né, distribuindo chazinhos, mas é a forma que as pessoas têm de ajudar. Então a gente tem que se perguntar se, antes de sair mandando essas receitas e orientações. E a compaixão também, né, com a pessoa que está passando pelo tratamento ali Mas tu sabe que isso é uma fake news que existe, né, Fer? Que o câncer seria alcalino, então a gente teria que comer coisas ácidas, acho que era isso a lógica, para pH, coisas de química que eu faltei essas aulas. E tinha muito, eu me lembro quando eu estava em tratamento, tinha muito dessas coisas, tipo, tem que tomar sucos ácidos, água com limão como a salvadora da pátria, né? Fazer uma dieta alcalina, né, para alcalinizar, e isso tem muitos que perguntam, tu faz dieta alcalina para neutralizar o pH, porque eles veem isso como uma forma de ficarem, né, de encontrarem a cura para o seu câncer, e isso é muito prejudicial, porque a gente não pode se prender só num tipo de terapia, é muito menos alternativa, que pode ser importante, mas isolada ela pode até causar prejuízos para o nosso paciente. Fer, uma pergunta que veio da nossa caixinha de perguntas do Instagram foi qual a relação do álcool com o câncer? Tipo, porque a gente já ouviu que o vinho faz bem para o coração, que uma taça de vinho não tem problema, mas em relação ao câncer, qual é a recomendação? Opa!
a recomendação não é, a gente não proíbe de nunca mais tomar álcool, né? Mas é que se reduza bastante o consumo para quem consome com frequência, e ele já existe uma associação forte, né, com alguns tipos de câncer, principalmente alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, né, laringe, faringe, e também o álcool, além de estar associado com isso, ele também está associado a obesidade, né? Então, isso tem um impacto, né? Mas não é que a gente não possa consumir, como eu falo sempre, é equilíbrio, né? Para aquele que consome todo dia, a gente fazer ele consumir uma vez na semana, 2, já é muito que a gente está conseguindo, né? Então, tem uma associação, sim, bem forte com alguns tipos de câncer. Qualquer tipo de álcool, independente se é vinho, se é cerveja? Sim, qualquer tipo de álcool mesmo, de bebida alcoólica em geral. Sim. Flávia, assim, antes de chegar no final, que nós já estamos nos encaminhando para o final, né, desse encontro tão gostoso e tão rico, como falaram aqui, né, eu já quero agradecer algumas pessoas que estão conosco desde a primeira live que a gente fez, né, Laura, Luciane, e tantas outras queridas, quero agradecer a todos vocês, porque acho que a Flavinha ainda tem uns recadinhos, né, então, é isso que eu queria deixar, e boa noite. Então, a gente vai concluindo o nosso bate-papo, passou muito rápido, né? Quando a gente se diverte, vai rapidinho. E agradecer a presença de todos. Se alguém tiver mais alguma dúvida que queira lembrar depois, pode nos mandar no Instagram, que a gente passa para a Fernanda, passa para as meninas as perguntas. Muito obrigada pela presença de vocês mesmo, a gente fica muito feliz. E esse conteúdo, a ideia é realmente poder espalhar para mais pessoas. Então, se vocês quiserem depois compartilhar do nosso YouTube para os amigos verem, enfim, poderem participar também, quem não pôde participar hoje. E semana que vem a gente tem o nosso último encontro, que vai ser sobre sexualidade. A gente vai ter um bate-papo sobre como anda a sua sexualidade durante o tratamento do câncer e depois do tratamento do câncer também, né? Então, a gente vai estar com uma programação bem especial aí para a gente trazer esse assunto, que a gente sabe que é mais um tabu que existe entre os pacientes, né? Que as pessoas, às vezes, acham que porque a pessoa está passando por um tratamento oncológico, as outras coisas têm que ficar em segundo plano. E isso não é verdade. A gente precisa... Qualidade de vida passa por todas as partes da nossa vida que podem influenciar no tratamento. Então, gostaria de agradecer a Ana, a Fernanda, a Maiara, a Maria Letícia, nossas convidadas. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite. E a todos vocês, a Ju está mandando um ótimo encontro. Obrigada a todas. Obrigada, Ju, pelo carinho. Obrigada, pessoal, que está com a gente desde o início. Espero também que vocês possam participar do próximo encontro. Os nossos encontros de abril estão acontecendo nas quintas-feiras, das 19 às 21 horas. E aí, na segunda-feira, a gente vai liberar o link para a inscrição para o encontro sobre sexualidade. Então, o nosso último encontro do Abril Branco. Muito obrigada, gente. Obrigada e boa noite. Parabéns. Bom final de semana. Obrigada, boa noite. Parabéns, Flávia. Parabéns a todos. Foi um prazer, gente. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.